para ninguém a não ser para assuntos indispensáveis. Proibiu falar em voz alta durante 1 ano e pôs o daguerreótipo de remédios no lugar em que se velou o cadáver, com uma fita negra em diagonal e uma lâmpada de azeite acesa para sempre. As gerações futuras, que nunca deixaram apagar a lâmpada, haveriam de se desconcertar diante daquela menina de saia pregueada, botinhas brancas e laço de organdi na cabeça, que não conseguiam fazer coincidir com a imagem acadêmica de uma bisavó. Amaranta tomou conta de Aureliano José, adotou-o como um filho que haveria de compartilhar da sua solidão e aliviá-la do ópio involuntário que jogaram as suas súplicas desatinadas no café de remédios. Pietro Crespi entrava na ponta dos pés ao anoitecer com uma fita negra no chapéu e fazia uma visita silenciosa a uma Rebeca que parecia perder o sangue dentro do vestido negro com mangas até os punhos. Teria sido tão irreverente a simples ideia de pensar em nova data para o casamento que o noivado se converteu numa relação eterna, um amor de cansaço em que ninguém voltou a pensar, como se os apaixonados que em outros tempos estragavam as lâmpadas para se beijar tivessem sido abandonados ao arbítrio da morte. Perdido o rumo, completamente desmoralizada, Rebeca voltou a comer terra. De repente, quando o luto existia há tanto tempo que já se tinham retomado as sessões de ponto de cruz, alguém empurrou a porta da rua às 2 da tarde no silêncio mortal do calor, e as colunas estremeceram com tal força nos cimentos que Amaranta e suas amigas que bordavam na varanda, Rebeca que chupava o dedo no quarto, Úrsula na cozinha, Aureliano na oficina e até José Arcádio Buendia sob o castanheiro solitário, tiveram a impressão de que um tremor de terra estava desmontando a casa. Chegava um homem descomunal. Os seus ombros quadrados mal cabiam nas portas. Trazia uma medalhinha da Virgem dos Remédios pendurada no pescoço de búfalo, os braços e o peito completamente bordados de tatuagens enigmáticas, e na munheca direita o apertado bracelete de cobre dos Ninhas em Cruz. Nota de rodapé. Explicação do autor à tradutora. Ninhas em Cruz. Segundo uma lenda popular, alguns homens fazem abrir o pulso e ali meter uma pequena cruz especial, fechando-o depois com uma pulseira de ferro ou cobre. Isto, segundo a lenda, lhes dá uma força extraordinária. Tinha o couro curtido pelo sal da intempérie, o cabelo curto e aparado como a crina de uma mula, as mandíbulas férreas e o olhar triste. Usava um cinturão 2 vezes mais largo que a barrigueira de um cavalo, botas com polainas e esporas, os saltos reforçados com chapinhas de metal, e a sua presença dava a impressão trepidante de um abalo sísmico. Atravessou a sala de visitas e a sala de estar, carregando na mão uns alforjes meio arrebentados, e apareceu como um trovão na varanda das Begônias, onde Amaranta e suas amigas estavam paralisadas com as agulhas no ar. Olá, disse a elas com a voz cansada, e atirou os alforjes sobre a mesa de trabalho e passou de largo para o fundo da casa. Olá, disse a ele a assustada Rebeca, que o viu passar pela porta do quarto. Olá, disse a Aureliano, que estava com os 5 sentidos alertas na mesa de ourivesaria. Não se entreteve com ninguém. Foi diretamente para a cozinha e ali parou pela primeira vez ao fim de uma viagem que tinha começado do outro lado do mundo. Olá, disse. Úrsula ficou uma fração de segundo com a boca aberta, olhou nos olhos, lançou um grito e pulou no pescoço dele, gritando e chorando de alegria. Era José Arcádio. Voltava tão pobre como tinha ido, a ponto de Úrsula ter de lhe dar 2 pesos para pagar o aluguel do cavalo. Falava o espanhol misturado com gíria de marinheiros. Perguntaram-lhe onde havia estado e respondeu, por aí. Pendurou a rede no quarto que lhe designaram e dormiu 3 dias. Quando acordou, e depois de tomar 16 ovos crus, saiu diretamente para a taberna de Catarino, onde a sua corpulência monumental provocou um pânico de curiosidade entre as mulheres. Ordenou música e aguardente para todos por sua conta. Fez apostas de queda de braço com 5 homens ao mesmo tempo. É impossível, diziam, ao se convencerem de que não conseguiriam mover-lhe o braço. Tem ninha em cruz. Catarino, que não acreditava em artifícios de força, apostou 12 pesos que ele não movia o balcão. José Arcádio arrancou-o do lugar, levantou-o equilibrando sobre a cabeça e o jogou na rua. Foram necessários 11 homens para pô-lo para dentro de volta. No calor da festa, exibiu sobre o balcão a sua masculinidade inverossímil, inteiramente tatuada num emaranhado azul e vermelho de letreiros em vários idiomas. As mulheres que o assediaram com a sua cobiça, perguntou quem pagava mais. A que tinha mais ofereceu 20 pesos.
Então ele propôs se rifar entre todas a 10 pesos cada número. Era um preço exorbitante, porque a mulher mais solicitada ganhava 8 pesos por noite, mas todas aceitaram. Escreveram seus nomes em 14 papeizinhos que puseram num chapéu e cada mulher tirou um. Quando só faltava tirar 2 papeizinhos, determinou-se a quem correspondiam. 5 pesos a mais cada uma, propôs José Arcádio, e me reparto entre as duas. Disso vivia. Deu 65 vezes a volta ao mundo, metido numa tripulação de marinheiros apátridas. As mulheres que se deitaram com ele naquela noite na taberna de Catarino trouxeram-no inteiramente nu ao salão de baile para que vissem que não tinha 1 milímetro do corpo sem tatuar, na frente e nas costas, e desde o pescoço até os dedos do pé. Não conseguia se integrar na família. Dormia o dia inteiro e passava a noite no bairro de Tolerância, fazendo apostas de força. Nas escassas ocasiões em que Úrsula pôde sentá-lo à mesa, demonstrou uma simpatia irradiante, sobretudo quando contava suas aventuras em países longínquos. Tinha naufragado e permanecido 2 semanas à deriva no mar do Japão, alimentando-se com o corpo de um companheiro que sucumbiu de insolação, cuja carne salgada e tornada a salgar e cozinhada ao sol tinha um sabor granuloso e doce. Num meio-dia radiante do Golfo de Bengala, o seu navio vencera um dragão do mar, em cujo ventre encontraram o elmo, as fivelas e as armas de um cruzado. Vira no Caribe o fantasma do navio pirata de Victor Hughes, com o velame solto pelos ventos da morte, os mastros carcomidos pelas baratas do mar e perdido para sempre da rota de Guadalupe. Úrsula chorava na mesa como se estivesse lendo as cartas que nunca chegaram, nas quais José Arcádio relatava suas façanhas e desventuras. E tanto lugar aqui, meu filho, soluçava, e tanta comida jogada aos porcos. Mas no fundo não podia conceber que o rapaz que os ciganos levaram fosse o mesmo alarve que comia meio leitão no almoço e cujas ventosidades murchavam as flores. Algo de semelhante acontecia com o resto da família. Amaranta não podia dissimular a repugnância que lhe produziam na mesa os seus arrotos bestiais. Arcádio, que nunca conheceu o segredo da sua filiação, mal respondia às perguntas que ele lhe fazia com o propósito evidente de conquistar o seu afeto. Aureliano tentou reviver os tempos em que dormiam no mesmo quarto, procurou restaurar a cumplicidade da infância, mas José Arcádio se esqueceu de tudo, porque a vida do mar lhe saturara a memória com coisas demais para recordar. Só Rebeca sucumbiu ao primeiro impacto. Na noite em que o viu passar diante do seu quarto, pensou que Pietro Crespi era uma almofadinha magricela junto daquele protomacho cuja respiração vulcânica se percebia em toda a casa. Procurava estar perto dele sob qualquer pretexto. Certa ocasião, José Arcádio olhou para o seu corpo com atenção descarada e disse a ela: "Maninha, você é muito mulher." Rebeca perdeu o domínio de si mesma. Voltou a comer terra e cal das paredes com a avidez dos outros tempos, e chupou o dedo com tanta ansiedade que formou um calo no polegar. Vomitou um líquido verde com sanguessugas mortas. Passou noites em vigília tiritando de febre, lutando contra o delírio, esperando até que a casa trepidasse com o regresso de José Arcádio ao amanhecer. Uma tarde, quando todos dormiam a sesta, não aguentou mais e foi a seu quarto. Encontrou-o de cuecas, acordado, estendido na rede que pendurara nos ganchos com os cabos de amarrar navio. Impressionou-a tanto a sua enorme nudez sarapintada que teve o ímpeto de retroceder. "Perdão", se desculpou. "Eu não sabia que você estava aqui." Mas abaixou o tom de voz para não acordar ninguém. "Vem cá", disse ele. Rebeca obedeceu. Deteve-se junto da rede, suando gelo, sentindo que se formavam nós nas tripas enquanto José Arcádio lhe acariciava os tornozelos com a polpa dos dedos, e depois a barriga das pernas e depois as coxas, murmurando: "Ah, maninha, ah, maninha." Ela teve que fazer um esforço sobrenatural para não morrer quando uma potência ciclônica assombrosamente regulada levantou-a pela cintura e despojou-a da sua intimidade com 3 patadas e escortejou-a como a um passarinho. Conseguiu dar graças a Deus por ter nascido antes de perder a consciência no prazer inconcebível daquela dor insuportável, chapinhando no lago fumegante da rede que absorveu como um mata-borrão a explosão do seu sangue. 3 dias depois, casaram-se na missa das 5. José Arcádio tinha ido no dia anterior à loja de Pietro Crespi. Encontrara-o dando uma aula de cítara e nem ao menos o chamou de lado para falar. "Caso-me com Rebeca", disse. Pietro Crespi ficou pálido, entregou a cítara a um dos discípulos e deu a aula por encerrada. Quando ficaram sozinhos no salão abarrotado de instrumentos musicais e brinquedos de corda, Pietro Crespi falou: "Ela é sua irmã?"
Não me importa, respondeu José Arcádio. Pietro Crespi enxugou a testa com um lenço impregnado de alfazema. É contra a natura, explicou, e além disso a lei proíbe. José Arcádio se impacientou não tanto com a argumentação como com a palidez de Pietro Crespi. Estou cagando para essa tal de natura, disse. E venho dizer isso a você para que não se dê ao trabalho de ir perguntar nada a Rebeca. Mas o seu comportamento brutal se quebrantou ao ver que os olhos de Pietro Crespi se umedeciam. Agora, disse a ele em outro tom, se você gosta da família, ainda lhe resta a Amaranta. O padre Nicanor revelou no sermão de domingo que José Arcádio e Rebeca não eram irmãos. Úrsula não perdoou nunca o que considerou como a inconcebível falta de respeito, e quando voltaram da igreja, proibiu aos recém-casados de voltar a pisar na sua casa. Para ela, era como se estivessem mortos, de modo que alugaram uma casinha defronte do cemitério, e nela se instalaram sem mais mobília que a rede de José Arcádio. Na noite de núpcias, Rebeca teve o pé mordido por um escorpião que se metera nas suas pantufas. Ficou com a língua dormente, mas isso não impediu que passassem uma lua de mel escandalosa. Os vizinhos se assustavam com os gritos que acordavam o bairro inteiro até 8 vezes por noite, e até 3 vezes durante a sesta, e rogavam para que uma paixão tão desaforada não fosse perturbar a paz dos mortos. Aureliano foi o único que se preocupou com eles. Comprou-lhes alguns móveis e lhes proporcionou dinheiro, até que José Arcádio retomou o sentido da realidade e começou a trabalhar as terras de ninguém que terminavam no quintal da casa. Amaranta, pelo contrário, não conseguiu superar nunca o seu rancor contra Rebeca, embora a vida lhe oferecesse uma satisfação com que não havia sonhado. Por iniciativa de Úrsula, que não sabia como reparar a vergonha, Pietro Crespi continuou almoçando às terças-feiras na sua casa, superior ao fracasso, com uma serena dignidade. Conservou a fita preta no chapéu como um sinal de apreço à família e se comprazia em demonstrar o seu afeto a Úrsula, levando-lhe presentes exóticos, sardinhas portuguesas, geleia de rosas turcas e, em certa ocasião, um primoroso chale oriental. Amaranta o atendia com uma carinhosa diligência. Adivinhava os seus gostos, arrancava-lhe os fios descosidos dos punhos da camisa e bordou uma dúzia de lenços com as suas iniciais para o dia do seu aniversário. Às terças-feiras, depois do almoço, enquanto ela bordava na varanda, ele lhe fazia uma alegre companhia. Para Pietro Crespi, aquela mulher a quem sempre considerara e tratara como uma menina, foi uma revelação. Embora o seu tipo carecesse de graça, possuía uma refinada sensibilidade para apreciar as coisas do mundo e uma ternura secreta. Numa terça-feira, quando ninguém duvidava de que mais cedo ou mais tarde teria de acontecer, Pietro Crespi pediu-lhe que se casasse com ele. Ela não interrompeu o trabalho. Esperou que passasse o quente rubor das orelhas e imprimiu à voz uma serena ênfase de maturidade. Claro que sim, Crespi, disse. Mas quando a gente se conhecer melhor, não convém precipitar as coisas. Úrsula ficou confusa. Apesar do apreço que sentia por Pietro Crespi, não conseguia discernir se a sua decisão era boa ou má do ponto de vista moral, depois do prolongado e ruidoso noivado com Rebeca. Mas acabou por aceitá-lo como um fato sem classificação, porque ninguém compartilhou das suas dúvidas. Aureliano, que era o homem da casa, confundiu-as ainda mais com a sua enigmática e conclusiva opinião. Não é hora de andar pensando em casamentos. Aquela opinião, que Úrsula só compreendeu alguns meses depois, era a única que ele podia expressar sinceramente no momento, não só no que diz respeito ao casamento, mas no que diz respeito a qualquer assunto que não fosse a guerra. Ele mesmo, diante do pelotão de fuzilamento, não haveria de entender muito bem como se fora encadeando a série de sutis mas irrevogáveis casualidades que o tinham levado a esse ponto. A morte de Remédios não lhe produzira a comoção que temia. Foi mais um surdo sentimento de raiva que paulatinamente se dissolveu numa frustração solitária e passiva, semelhante à que experimentara na época em que estava resignado a viver sem mulher. Voltou a afundar-se no trabalho, mas conservou o costume de jogar dominó com o sogro. Numa casa amordaçada pelo luto, as conversas noturnas consolidaram a amizade dos dois homens. Case outra vez, Aurelito, dizia-lhe o sogro. Tenho 6 filhas para você escolher. Certa ocasião, às vésperas das eleições, o Sr. Apolinar Moscote voltou de uma das suas frequentes viagens preocupado com a situação política do país. Os liberais estavam decididos a se lançar à guerra. Como Aureliano tinha nessa época noções muito confusas das diferenças entre conservadores e liberais, o sogro lhe dava lições esquemáticas. Os liberais, dizia, eram maçons,
gente de má índole, partidária de enforcar os padres, de instituir o casamento civil e o divórcio, de reconhecer iguais direitos aos filhos naturais e aos legítimos, e de despedaçar o país num sistema federal que despojasse de poderes a autoridade suprema. Os conservadores, ao contrário, que tinham recebido o poder diretamente de Deus, pugnavam pela estabilidade da ordem pública e pela moral familiar. Eram os defensores da fé de Cristo, do princípio de autoridade, e não estavam dispostos a permitir que o país fosse esquartejado em entidades autônomas. Por sentimentos humanitários, Aureliano simpatizava com a atitude liberal no que se refere aos direitos dos filhos naturais, mas, de qualquer maneira, não entendia como se chegava ao extremo de fazer uma guerra por coisas que não se podiam tocar com as mãos. Pareceu-lhe um despropósito que o seu sogro fizesse vir para as eleições 6 soldados armados com fuzis sob o comando de um sargento num povoado sem paixões políticas. Não só chegaram, mas foram até de casa em casa confiscando armas de caça, facões e até facas de cozinha antes de repartir entre os homens maiores de 21 anos as cédulas azuis, com os nomes dos candidatos conservadores, e as cédulas vermelhas com os nomes dos candidatos liberais. Na véspera das eleições, o próprio Sr. Apolinar Moscote leu uma ordem que proibia, desde a meia-noite de sábado e por 48 horas, a venda de bebidas alcoólicas e a reunião de mais de 3 pessoas que não fossem da mesma família. As eleições transcorreram sem incidentes. Desde as 8 da manhã de domingo, instalou-se na praça a urna de madeira guardada pelos 6 soldados. Votou-se com inteira liberdade, como pôde comprovar o próprio Aureliano, que esteve quase o dia inteiro com o sogro vigiando para que ninguém votasse mais de uma vez. Às 4 da tarde, um rufar de tambor na praça anunciou o término da jornada, e o Sr. Apolinar Moscote selou a urna com uma etiqueta atravessada pela sua assinatura. Nessa noite, enquanto jogava dominó com Aureliano, ordenou ao sargento rasgar a etiqueta para contar os votos. Havia quase tantas cédulas vermelhas quanto azuis, mas o sargento só deixou 10 vermelhas e completou a diferença com azuis. Depois voltaram a selar a urna com uma etiqueta nova, e no dia seguinte cedo levaram-na para a capital da província. Os liberais irão à guerra, disse Aureliano. O Sr. Apolinar não abandonou as suas fichas de dominó. Se você está dizendo isso por causa da troca das cédulas, não irão, disse. Sempre se deixam algumas vermelhas para não haver reclamação. Aureliano compreendeu as desvantagens da oposição. Se eu fosse liberal, disse, iria à guerra por causa do negócio das cédulas. O sogro olhou por cima dos óculos. Ah, Aurelito, disse, se você fosse liberal, ainda que fosse meu genro, não teria visto a troca das cédulas. O que na verdade causou indignação no povoado não foi o resultado das eleições, mas o fato de os soldados não terem devolvido as armas. Um grupo de mulheres falou com Aureliano para que conseguisse do sogro a devolução das facas de cozinha. O Sr. Apolinar Moscote lhe explicou, muito em particular, que os soldados tinham levado as armas confiscadas como prova de que os liberais estavam se preparando para a guerra. Ficou alarmado com o cinismo da declaração. Não fez nenhum comentário, mas certa noite em que Gerineldo Marques e Magnífico Visbal falavam com outros amigos do incidente das facas, perguntaram-lhe se era liberal ou conservador. Aureliano não vacilou. Se fosse preciso ser alguma coisa, eu seria liberal, disse, porque os conservadores são os trapaceiros. No dia seguinte, por insistência dos amigos, foi visitar o Dr. Alírio Nogueira para que o curasse de uma pretensa dor no fígado. Não sabia sequer o sentido da patranha. O Dr. Alírio Nogueira chegara a Macondo poucos anos antes com uma maleta de comprimidos sem sabor e uma divisa médica que não convenceu ninguém. Uma doença cura a outra. Na verdade, era um farsante. De trás da sua inocente fachada de médico sem prestígio, escondia-se um terrorista que tapava com polainas de meia perna as cicatrizes que deixaram nos seus tornozelos 5 anos de cadeia. Capturado na primeira aventura federalista, conseguiu fugir para Curaçao disfarçado na roupa que mais detestava neste mundo, uma batina. Ao fim de um prolongado desterro, enganado pelas exaltadas notícias que os exilados de todo o Caribe traziam a Curaçao, embarcou numa escuna de contrabandistas e apareceu em Rio Hacha com os vidrinhos de comprimidos que não eram mais que açúcar refinado e um diploma da Universidade de Leipzig, falsificado por ele mesmo. Chorou de desilusão. O fervor federalista, que os exilados definiam como um estopim já quase aceso, tinha se dissolvido numa vaga ilusão eleitoral.
Amargurado pelo fracasso, ansioso por um lugar seguro onde esperar a velhice, o falso homeopata se refugiou em Macondo. No estreito quartinho abarrotado de frascos vazios que alugou num canto da praça, viveu vários anos dos doentes sem esperanças, que depois de terem provado tudo, se consolavam com comprimidos de açúcar. Seus instintos de agitador permaneceram em repouso enquanto o Sr. Apolinar Moscote foi uma autoridade decorativa. Passava o tempo em recordações e na luta contra a asma. A proximidade das eleições foi o fio que lhe permitiu encontrar de novo o novelo da subversão. Estabeleceu contato com a gente jovem do povoado que carecia de formação política e se empenhou numa sigilosa campanha de instigação. As numerosas cédulas vermelhas que apareceram na urna e que foram atribuídas pelo Sr. Apolinar Moscote à mania de novidade da juventude eram parte do seu plano. Obrigou os discípulos a votarem para convencê-los de que as eleições eram uma farsa. A única coisa eficaz, dizia, é a violência. A maioria dos amigos de Aureliano andava entusiasmada com a ideia de liquidar a ordem conservadora, mas ninguém tinha se atrevido a incluí-lo nos planos, não só pelos seus vínculos com o delegado, mas também pelo seu temperamento solitário e evasivo. Era mais que sabido, além disso, que tinha votado azul por indicação do sogro. De modo que foi uma simples casualidade que revelasse os seus sentimentos políticos, e foi uma mera pontinha de curiosidade o que veio a lhe dar na veneta de visitar o médico para tratar de uma dor que não tinha. Na pocígua, cheirando a teia de aranha canforada, deu de cara com uma espécie de lagarto empoeirado, cujos pulmões assoviavam ao respirar. Antes de fazer qualquer pergunta, o doutor o levou à janela e examinou a parte de dentro da pálpebra inferior. Não é aí, disse Aureliano, conforme tinham ensinado. Apertou o fígado com a ponta dos dedos e acrescentou, é aqui que tenho a dor que não me deixa dormir. Então o Dr. Nogueira fechou a janela sob o pretexto de que havia muito sol, e lhe explicou em termos simples por que era um dever patriótico assassinar os conservadores. Durante vários dias, Aureliano carregou um vidrinho no bolso da camisa, tirava-o de 2 em 2 horas, punha 3 comprimidos na palma da mão e jogava-os na boca para dissolvê-los lentamente na língua. O Sr. Apolinar Moscote caçoou da sua fé na homeopatia, mas os que estavam no complô reconheceram nele mais um dos seus. Quase todos os filhos dos fundadores estavam implicados, embora nenhum soubesse concretamente em que consistia a ação que eles mesmos tramavam. Entretanto, no dia em que o médico revelou o segredo a Aureliano, este tirou o corpo fora da conspiração. Embora estivesse mais do que convencido da urgência de liquidar com o regime conservador, o plano o horrorizou. O Dr. Nogueira era um místico do atentado pessoal. O seu sistema se reduzia a coordenar uma série de ações individuais que num golpe de mestre de alcance nacional liquidasse com os funcionários do regime e as suas respectivas famílias, sobretudo as crianças, para exterminar o conservadorismo na semente. O Sr. Apolinar Moscote, sua esposa e suas 6 filhas evidentemente estavam na lista. O senhor não é liberal coisa nenhuma, disse Aureliano sem se alterar. O senhor não passa de um magarefe. Nesse caso, replicou o doutor com a mesma calma, devolva o vidrinho, você já não precisa dele. Apenas 6 meses mais tarde é que Aureliano soube que o doutor o tinha desacreditado como homem de ação, por ser um sentimental sem futuro, com um temperamento passivo e uma clara vocação solitária. Trataram de o cercar temendo que denunciasse a conspiração. Aureliano tranquilizou-os. Não diria uma palavra, mas na noite em que fossem assassinar a família Moscote, encontrá-lo-iam defendendo a porta. Demonstrou uma decisão tão convincente que o plano foi adiado por tempo indeterminado. Foi por esses dias que Úrsula consultou a sua opinião sobre o casamento de Pietro Crespi e Amaranta, e ele respondeu que a época não estava para pensar nestas coisas. Há uma semana que trazia sob a camisa uma pistola arcaica. Vigiava os amigos. Ia de tarde tomar café com José Arcádio e Rebeca, que começavam a arrumar a sua casa, e desde as 7 ficava jogando dominó com o sogro. Na hora do almoço conversava com Arcádio, que já era um adolescente monumental, e o encontrava cada vez mais exaltado com a iminência da guerra. Na escola, onde Arcádio tinha alunos mais velhos que ele, misturados com crianças que mal começavam a falar, tinha-se alastrado a febre liberal. Falava-se em fuzilar o padre Nicanor, converter o templo em escola, implantar o amor livre. Aureliano procurou arrefecer os seus ânimos. Recomendou-lhes discrição e prudência. Surdo ao seu raciocínio sereno, ao seu sentido da realidade, Arcádio reprovou em público a sua debilidade de temperamento.
Aureliano esperou. Por fim, no início de dezembro, Úrsula irrompeu transtornada na oficina. Rebentou a guerra. Realmente rebentara há 3 meses. A lei marcial imperava em todo o país. O único a sabê-lo era o Sr. Apolinar Moscote, que não deu a notícia nem à sua mulher enquanto não chegava o pelotão do exército que haveria de ocupar o povoado de surpresa. Entraram de mansinho antes do amanhecer, com 2 peças de artilharia ligeira puxadas por mulas, e instalaram o quartel na escola. Impôs-se o toque de recolher às 6 da tarde. Fez-se uma revista mais drástica que a anterior, casa por casa, e desta vez levaram até as ferramentas de agricultura. Levaram arrastado o Dr. Nogueira, amarraram-no a uma árvore da praça e o fuzilaram sem qualquer julgamento. O padre Nicanor tratou de impressionar as autoridades militares com o milagre da levitação, e um soldado lhe deu uma coronhada na cabeça. A exaltação liberal se apagou num terror silencioso. Aureliano, pálido, hermético, continuou jogando dominó com o sogro. Compreendeu que, apesar do seu título atual de chefe civil e militar da praça, o Sr. Apolinar Moscote era outra vez uma autoridade decorativa. As decisões quem tomava era um capitão do exército, que todas as manhãs recolhia um tributo extraordinário para a defesa da ordem pública. 4 soldados, a mando seu, arrebataram de casa uma mulher que tinha sido mordida por um cão raivoso e a mataram a coronhadas em plena rua. Um domingo, 2 semanas depois da ocupação, Aureliano entrou na casa de Gerineldo Marques e com a sua parcimônia habitual pediu uma caneca de café sem açúcar. Quando os dois ficaram sozinhos na cozinha, Aureliano imprimiu à voz uma autoridade que nunca se lhe havia conhecido. Prepare os rapazes, disse. Vamos para a guerra. Gerineldo Marques não acreditou. Com que armas? Perguntou. Com as deles? Respondeu Aureliano. Na terça-feira, à meia-noite, numa operação translocada, 21 homens menores de 30 anos, chefiados por Aureliano Buendia, armados com facas de mesa e ferros afiados, tomaram de assalto a guarnição, apoderaram-se das armas e fuzilaram no pátio o capitão e os 4 soldados que tinham assassinado a mulher. Nessa mesma noite, enquanto se escutavam as descargas do pelotão de fuzilamento, Arcádio foi nomeado chefe civil e militar da praça. Os rebeldes casados mal tiveram tempo de se despedir das esposas, que abandonaram aos seus próprios recursos. Foram embora ao amanhecer, aclamados pela população liberada do terror, para se unir às forças do general revolucionário Victorio Medina, que, segundo as últimas notícias, andava pelo rumo de Manaure. Antes de ir embora, Aureliano tirou o Sr. Apolinar Moscote de um armário. O senhor fique tranquilo, meu sogro, disse a ele. O novo governo garante, sob palavra de honra, a sua segurança pessoal e a da sua família. O Sr. Apolinar Moscote teve dificuldade de identificar aquele conspirador de botas altas e fuzil pendurado no ombro, com quem tinha jogado dominó até às 9 da noite. Isto é um disparate, Aurelito, exclamou. Disparate nenhum, disse Aureliano. É a guerra. E não torne a me chamar de Aurelito, porque já sou o coronel Aureliano Buendia. CD 6. O coronel Aureliano Buendia promoveu 22 revoluções armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes, que foram exterminados um por um numa só noite, antes de que o mais velho completasse 35 anos. Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no café que daria para matar um cavalo. Recusou a ordem do mérito que lhe outorgou o presidente da República. Chegou a ser comandante-geral das forças revolucionárias, com jurisdição e mando de uma fronteira a outra, e o homem mais temido pelo governo, mas nunca permitiu que lhe tirassem uma fotografia. Dispensou a pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra e viveu até a velhice dos peixinhos de ouro que fabricava na sua oficina de Macondo. Embora lutasse sempre à frente dos seus homens, a única ferida que recebeu foi produzida por ele mesmo depois de assinar a capturação de Neerlândia, que pôs fim a quase 20 anos de guerras civis. Desfechou um tiro de pistola no peito e o projétil saiu-lhe pelas costas sem ofender nenhum centro vital. A única coisa que ficou de tudo isso foi uma rua com o seu nome em Macondo. Entretanto, conforme declarou poucos anos antes de morrer de velho, nem mesmo isso ele esperava na madrugada em que partiu com seus 21 homens para se reunir às forças do general Victorio Medina. Nós deixamos Macondo aí para você. Foi tudo quanto disse a Arcádio antes de partir. Nós o deixamos bem. Faça com que o encontremos melhor.
Arcádio deu uma interpretação muito pessoal à recomendação. Inventou para si mesmo um uniforme com galões e dragonas de marechal, inspirado nas gravuras de um livro de Melquíades, e pendurou no cinto